momento mais importante do culto, né? Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, entramos mais uma vez em Tua presença, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, e nessa noite venha abençoar o Teu servo, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, como ferramenta nas Tuas mãos, Senhor. Que aqui nessa noite, Senhor, não seja feita a nossa vontade, mas sim a Tua, meu Deus. Que o Teu servo, meu Pai, que venha falar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor mandar, Senhor. Senhor, nesse momento que o Senhor não nos ausente, meu Pai, um minuto sequer, meu Pai, do Teu alimento, Senhor, do pão da vida que é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço nessa noite. Amém. Sobre sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, o último versículo, que é o versículo de número 41. Apenas um versículo para a nossa meditação hoje à noite. Marcos capítulo 4, verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: lhe obedecem. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ao assento. Doze homens recebem na Bíblia um grande privilégio. O privilégio de um convite. Quem convida é Jesus. E é um convite que não vem com muitas explicações, com muitos detalhes, com muitas justificativas. O convite ele é franco, ele é categórico, ele é direto. O convite é: segue-me, sigam-me. Para eles, seguir a Jesus se tratava muito mais do que vir atrás do Mestre, mas fazer da vida do Mestre as suas próprias vidas. De modo que, se Jesus fosse se alimentar na casa de um fariseu muito rico e fosse um banquete, ótimo, essa era a comida. Mas se fosse para comer pão e peixe no deserto depois do dia inteiro sem comer, esta é a proposta. Se fosse para dormir na casa dos irmãos ricos, Marta, Maria e Lázaro, ótimo. Mas se fosse para dormir ao relento, esta é a proposta: segue-me. Seguir a Jesus é pisar os seus passos, é viver a sua vida,
é dormir o seu sono e desenvolver um relacionamento muito próximo com Ele, a fim de que nesse relacionamento Ele revelasse o Pai a estes, tendo em vista que até dias atrás Ele estava como um Pai de eternidade a eternidade. É verdade, irmãos, que do ponto de vista racional, quando nós vamos realizar algum projeto, qualquer que você queira imaginar, é óbvio que nós sempre vamos buscar para o nosso lado pessoas capacitadas dentro daquilo que a gente avalia como bom, ótimo, excelente, de acordo com as habilidades que estas têm. Se nós olhássemos e analisássemos o perfil dos discípulos que Jesus chamou, com a ótica e propósito que Ele tem, e não conhecêssemos o restante da história bíblica, nós concluiríamos que o projeto de Jesus iria dar errado. Entre os discípulos não tem um filósofo para ser porta-voz de Jesus. Entre os discípulos não tem um teólogo para elaborar o sermão do Mestre. Entre eles não tem um meteorologista para dizer: Jesus, não é melhor para deixar passar para outra margem mais tarde? Entre os discípulos não tem um médico para observar uma multidão de doentes e apontar para Jesus quem precisava de cura com mais intensidade ou com mais urgência. Por que é que Jesus escolhe homens de atribuições tão triviais e confia neles, ou para com eles, a importante missão de anunciar o reino de Deus, mesmo tendo tantas pessoas de maior capacidade para fazer isso? Marcos, no capítulo 3 e verso 13, nos dá esta resposta: tendo ele subido para um monte, chamou para perto de si aqueles que ele quis. Por que trocar uma capacitação de um sábio pela inexperiência de um indouto? Porque ele quis. Por que não chamar para o grupo de discípulos um fariseu e um escriba, tendo em vista que já estão alinhados em propósitos? Mas ao contrário, Jesus chama dois oponentes políticos, Mateus, que é pró-governo, e Simão Zelote, que é contra o governo. Por que ele faz isso? Porque ele quis. Por que Jesus não vai a Decápolis e elege alguns filósofos da época e coloca no grupo para auxiliar, mas ao contrário, coloca apenas pescadores? Porque ele quis. E mesmo escolhendo essas pessoas, Jesus sequer usa as melhores habilidades que eles tinham. Eu sei que vocês não são leitores da Bíblia. Quem era o tesoureiro do grupo? Me diga. Quem era o tesoureiro do grupo? Judas. Por que ele não escolhe Mateus, que já trabalhava na coletoria de impostos? Porque ele quis. As escolhas de Jesus são improváveis. Tentar entendê-las de modo racional não é possível, gente. Aliás, quando a gente cai nessa cilada de tentar entender intelectualmente o que Jesus faz ou fala, a gente acaba pecando. Porque a gente olha o perfil das escolhas de Jesus e diz: não devia ser ela, devia ser ele. E por que ele? Porque ele quis. Mas ela é mais capaz para essa função, não é ele. E por que ela? Porque ele quis. E cá para nós, quem somos nós, cacos, para perguntar para o oleiro: o que estás fazendo? Ele escolhe quem quer, ele elege a quem deseja, ele chama a quem lhe apraz para cumprir aquilo que ele mesmo determinou. São esses homens que vão andar com Jesus. Esses homens que vão
participar de uma intimidade mais próxima, porque a convivência gera intimidade, e a intimidade, por sua vez, reduz a quantidade numérica. A convivência, ela gera intimidade, e a intimidade reduz a quantidade numérica, como a Bíblia. Lucas capítulo 9, verso 12 a 17, existem 5.000 homens ouvindo Jesus, além de mulheres e crianças, quase 15.000 pessoas. Lucas capítulo 10, versos 1 e 2, há 70 que ele escolheu para a grande comissão. Marcos no capítulo 3, versos 13 a 19, são 12 que ele chamou para mais perto. Mateus capítulo 26 e verso 38, para 3 ele pediu oração. João 19, ao pé da cruz só tem 1. Quanto maior o nível de intimidade, menor o número. São esses homens que, após ouvir Jesus contar uma das parábolas, recebem um convite, uma ordem, dizendo: passemos para o outro lado. O texto diz que Jesus os compeliu, não nos dá sugestão que eles estão obedecendo a Jesus de bom grado, mas eles sobem no barco. Ao atravessarem, uma tempestade vem assolar, e o texto da narrativa de Marcos é muito lindo, porque o texto diz que Jesus pegou uma almofada e um travesseiro e colocou na popa do barco e lá deitou-se. Eles vão atravessando o mar, a tempestade vem assolar o barco, e a abordagem que eles fazem a Jesus é um tanto chamativa. O Senhor não se importa que nós vamos morrer. A expressão importar no grego do Novo Testamento conota-nos cuidado. É mais ou menos o que os discípulos estão dizendo: nós subimos no barco sob tua ordem, estamos passando por outro lado segundo a sua orientação, mas no trajeto nós esperaríamos que o Senhor estivesse cuidando da gente. O Senhor não se importa que nós vamos morrer? O texto diz que Jesus se levantou e disse: vento, para. Mar, aquieta-te. E tudo se fez em bonança, e tudo se fez em calmaria e tranquilidade. Jesus se direciona aos discípulos e faz duas perguntas a eles. Primeira: por que sois tão tímidos? Segunda: por acaso vocês ainda têm fé? Ninguém responde. Mas eles começam a perguntar uns para os outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Dentro da proposta textual, a pergunta não é tão difícil responder, porque dentro do aspecto contextual, o que eles estão procurando com a pergunta é a resposta: quem é esse que tem o poder sobre a natureza? E diante do texto bíblico que eles tinham acesso, não é difícil responder essa pergunta. Alguém poderia se levantar e dizer: ele é semelhante a Moisés, que fendeu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. Ele é semelhante a Moisés, que lançou o lenho nas águas amargas de Mara e elas se tornaram potáveis. Ele é alguém semelhante a Moisés, que tocou na rocha e ela deu água. Alguém poderia levantar a mão e dizer: ele é alguém semelhante a Josué, que profetizou e o dia se estendeu um pouco mais. É alguém semelhante a Elias, que disse: não cairá orvalho sobre a terra, e o céu trancou. Eles têm subsídio bíblico para responder a pergunta. Poderiam dizer: é alguém semelhante a Eliseu, que com a capa de Elias tocou no Jordão e o Jordão se abriu. E por que eles não respondem?
Por que ninguém ousa comparar a Jesus com algum desses personagens ou outros? Eu lhe digo, porque não há ninguém a quem Jesus possa ser comparado. Ele é um homem incomparável. Vamos lá. O conjunto de suas qualidades o define e revela-nos, em primeiro lugar, a personalidade de um homem incomparável. Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Personalidade incomparável. Nas palavras de Jesus, ele é manso. O que é mansidão? Característica de alguém brando, suave. Em sua essência há provisão de paz. Você se lembra de Mateus capítulo 21, verso 1 a seguir? Jesus chama seus discípulos dizendo: vão à aldeia, vocês encontrarão uma jumenta e um jumentinho, traga para mim. Quando alguém perguntar: o que vocês estão fazendo? Responda: nosso Senhor precisa dele. Marcos, registrando esse texto, ele vai dizer que Jesus montou em cima do jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém. Há quem afirme que isso é um ato de simplicidade. É um jumentinho, afinal de contas. Não. O jumentinho na época é animal nobre. Apenas os ricos, abastados, poderiam ter um jumento. Acontece que na cultura que Jesus está inserida, quando um rei entrava em um território que não estava sobre os seus domínios, montado em um cavalo, e atrás vinha a cavalaria, ele estava declarando para aquela cidade: estou em momento de guerra com vocês. Mas quando um rei entrava montado em um jumentinho, ele estava dizendo: eu vim em missão de paz. Não estou falando muito porque a multidão entendeu o recado. E no verso 38 eles começam a cantar: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Irmãos, concorde comigo, só pode providenciar alguma coisa aquele que é dono dele. Isaías capítulo 9, verso 6: um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. João 14, verso 27, Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Lucas capítulo 24, verso 36: depois de sofrer, depois de padecer, depois de ser caluniado, depois de ser traído, ele se manifesta no meio dos discípulos dizendo: paz seja convosco. Ele é manso, personalidade incomparável, mas ele também é humilde. E, gente, para mim é quase que automático, quando eu falo da humildade de Jesus, lembrar de João 13. Última ceia com os discípulos, última comemoração de Páscoa, a ressignificação da ceia.
Jesus está partindo o pão, dando aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que será partido por vós. Está entregando o cálice, dizendo: esse é meu sangue que será derramado por vós. E o que os discípulos querem saber em João 13? Qual é a conversa entre todos eles? Quem é maior no reino dos céus? Será que é você, Pedro? Não, João, é você que é amigo. Será que eu tomei? Jesus está dizendo: eu vou morrer por vocês. Eles estão dizendo: mas quem é o maior? Eu vou padecer por vocês, mas e quem é o maior? Jesus. Só que eu amo Jesus, porque Jesus não precisa falar muita coisa. Ele se retira. E eu acho que se ouvir o barulho de uma torneira derramando água, enchendo uma bacia, ele cinge os lombos com uma toalha. Enquanto eles perguntam quem é o maior, ele começa a lavar o pé de um por um. Ah, gente, se isso não é humildade, não sei o que é humildade. Isso, ele é humilde. Personalidade incomparável. Ele não tinha vaidades. Jesus não era definitivamente vaidoso. Aliás, ele precisa tratar isso inclusive na personalidade e no proceder dos discípulos. Porque a grande comissão volta lá em Lucas 10 e começa a dizer: Jesus, ó, pregando demais. Foi muito bom, Jesus. A gente tem muito poder. Até os demônios nos submetem. Jesus disse: é com isso que vocês estão felizes? Isso é bom. Alegrem-se antes por terem os seus nomes escritos no livro dos céus. Sabe o João? Sabe o João que escreve: filhinhos, não pequeis? Um dia ele está pregando o evangelho e viu um grupinho expulsando demônio. Aí disse: Jesus, eu mandei parar porque eles não falavam igual a gente. Eles não participavam do nosso círculo de amizades. Eles não têm essa convivência que nós temos com o Senhor. Eu imagino Jesus olhando e dizendo: João, você não entendeu nada até agora. Quem não está contra nós é a nosso favor. Aliás, a gente acaba às vezes se pegando nisso. Porque às vezes a gente acha que é só o nosso método que funciona. É só o nosso jeito de pregar que está certo. É só o nosso jeito de adorar que está correto. É só nossa igreja que está regimentalmente correta. Gente, deixa eu trazer uma verdade. Deus não unge placa de igreja. Deus não unge liturgia de culto. Deus não unge método de se a parede é clara ou escura. Deus não está nem aí para isso. Deus unge gente, pessoas compromissadas com o evangelho da graça, a quem Ele deseja o Senhor. Vamos em frente. O Nordeste aqui. Muita gente, não é? Sabe o sol de meio-dia do Nordeste? Eu estive lá, só o sangue de Jesus. Pronto. Nós estamos aqui ligeiramente confortáveis, sim ou não? Vocês estão sentados, o som é bom, está climatizado. Show! Agora imagina sair desse ambiente e para o meio do deserto, só de meio-dia do Nordeste, para ouvir alguém falar sem som. Era o que estava acontecendo. Mateus capítulo 7, se não me engano é o verso 29, nos diz por que isso acontecia. É porque, diferente dos escribas e fariseus, Jesus ensinava como alguém que tinha algo. Jesus não seria um pregador muito bem ouvido em nossos dias. Jesus não teria muitos convites para pregar nas nossas igrejas. Por quê? Porque Jesus ele passou 3 anos e meio pregando uma mensagem. Se o pregador hoje repete a mensagem, dá o que fazer, né? Jesus passou 3 anos e meio pregando um tema. Qual é o tema? Reino de Deus. Tudo que você lê Jesus pregando, ensinando, converge no reino de Deus. O reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu a semear. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a sua rede no mar e pega todas as espécies de peixes. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda.
O reino de Deus é semelhante àquele que semeia a boa semente no campo. O reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a buscar pérolas. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada para pagar o salário dos seus funcionários. Jesus só pregou sobre o reino de Deus. Aí parece que um dia Jesus está meio em dúvida no que pregar, né? É Mateus 4, verso 30. E aí a gente fica pensando e diz: o que eu prego hoje? Aqui compararei o reino de Deus. Aí um dia Jesus está dando uma palavra sobre riquezas. Eu acho que alguém olhou, o pastor, e disse: ele trocou a mensagem. Aí Jesus conclui o seu sermão: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí eu acho que Nicodemos, ele teve uma ideia e disse: olha, ele só prega sobre o reino de Deus durante o dia para a multidão, eu vou encontrar ele sozinho à noite. Aí Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. As mensagens de Jesus eram simples, gente. Jesus não se preocupava em ser erudito, em falar belas palavras. Não, ele falava a linguagem do povão. O sermão de Jesus era o desenvolvimento, sua pregação era isso, era a semente, era o grão, era o pão, era a luz, é o pai, é o filho, é a moeda, é a ovelha, é o sal, é a luz. E pasmem vocês, os teólogos da época, escribas e fariseus, não entendiam o que Jesus pregava. É por isso que ele ora ao Pai em Mateus 11:25, dizendo: Pai, eu te dou graças, porque estas coisas que eu falo, o Senhor tem ocultado aos sábios entendidos, mas tem revelado aos meus pequeninos. Aleluia. Ensinamentos incomparáveis. Ensinamentos de Jesus eram tão incríveis que, na verdade, gente, o que Jesus pregava aqui embaixo era testificado pelo Pai lá em cima. Esse é o segredo do bom pregador. Não são boas palavras atrativas, não. Se Deus não estiver no sermão, gente, ele pregava aqui embaixo, não é da minha cabeça, está na Bíblia. Mateus capítulo 17, ele chamou Pedro, Tiago e João e disse: vem comigo, sobe no monte. E acontece ali o fenômeno da transfiguração. Aí o Pedro, com uma ideia brilhante, ele diz: Jesus, o lugar é bom, então vou fazer 3 tendas, tá certo? Apareceu ali o Moisés e Elias, então vou fazer uma tenda para o Senhor, ou dá para Moisés ou para Elias, e a gente fica por aqui mesmo. Sabe o que Pedro está traduzindo em palavras? O Senhor é do mesmo nível de Elias e de Moisés. Porque Elias, representatividade dos profetas da antiga aliança. Porque Moisés, representatividade da lei. Na cabeça de Pedro, Jesus tem a mesma autoridade dos profetas e da lei. Só que a voz do Pai ecoa, acabando com o projeto do Pedro, dizendo: não, nem Moisés e nem Elias, este é o meu filho amado, a ele você deve escutar. Ele é um homem incomparável. Seus ensinamentos são incomparáveis. Eu queria falar sobre ações incomparáveis, mas eu não quero extrapolar o horário. Eu não posso ir embora sem falar algo desse. Então deixa eu saltar aqui. O seu sofrimento e a sua morte foram incomparáveis. O sofrimento de Jesus não inicia na cruz. O sofrimento de Jesus inicia no cenáculo, na comemoração da Páscoa. O evento que deveria ser de celebração, pela forma com que, quão forte Deus havia tirado os hebreus da escravidão no Egito, na verdade, para aquele cenário, é um ambiente de tristeza que vai desencadear em várias tribulações a Jesus. Do grupo que ele mesmo chamou, o traidor está entre eles. Aliás, na ceia, Judas já tem as 30 moedas de prata no bolso, enquanto participa do pão e do cálice.
Jesus serve ceia para o seu almoço. Jesus lava o pé dele. Ele conclui o ato da ceia, Mateus 26, verso 50, cantando um hino, e sobe para o Getsemane. Os glóbulos se elastecem e junto com o suor ele derrama gotas de sangue. Seus discípulos praticamente o abandonam. E no jardim do Getsemane ele é preso, conduzido para um processo religioso, no qual o presidente é Caifás, o sumo sacerdote. Em resumo, a sentença de Jesus no tribunal religioso se dá a partir de uma resposta que Caifás pergunta. Qual é a pergunta? Tu és o Filho de Deus? Mateus 26, verso 64, Jesus disse: tu o dizes. Mas já que perguntou, desde agora, e o Filho do Homem assentou. Quando Caifás ouve a resposta, o texto diz que ele rasgou as suas vestes e diz: blasfemou. É nesse cenário que cobrem o rosto de Jesus, batem nele e dizem: profetiza. Qual é o nome de quem te bateu? Sofrimento incomparável. Em síntese, Jesus é condenado no tribunal da religião por ser o Filho de Deus. Mas eles não estão satisfeitos. Eles querem condenação em caráter civil. Por isso o tiram do sinédrio e a comitiva toda vai para o pretório, a casa do governador Pôncio Pilatos. O processo de julgamento na esfera civil tem 3 etapas: a primeira na casa do governador, a segunda no palácio de Herodes e a terceira voltando para o pretório. Os que tinham já julgado injustamente no sinédrio, no tribunal paralelo, fora das conformidades da lei, agora estão na casa de Pilatos para colocar pressão para a condenação civil. E no julgamento civil, em resumo, Jesus é condenado por ser o rei dos judeus. Já no palácio de Pilatos, que na verdade não tinha atribuição alguma para condená-lo, e é por isso que ele resiste. A tradição diz que Pilatos era um homem sisudo, difícil de lidar com ele, mas era justo. E olhando todas as acusações feitas a Jesus, ele observa que não tinha nada do que condená-lo. Mas há uma pressão religiosa. Pressão religiosa essa que também tem domínio político. Nada parecido conosco. E há uma pressão dizendo: o Pilatos, lembre-se que Tibério César está acima de você. Se você não condenar o que diz ser rei dos judeus, você vai perder o cargo. Dá teu jeito. Pilatos tem uma ideia. Na sua justiça ele não pode condenar Jesus à morte. Então ele pensa: já sei, benevolência romana da Páscoa, liberação de um prisioneiro. Vou comparar o judeu com o Barrabás, o pior entre os malfeitores de Jerusalém, e haverá benevolência para o judeu. Pilatos diz: não, vou intensificar. Antes de fazer tal comparação, manda Jesus para os açoites. Jesus é despido das suas vestes. Sofrimento incomparável. Ele está nu, com as mãos presas ou no tronco ou no chão, para que as costas ficassem curvas. Um romano de cada lado, cada um deles com uma azorrague, uma espécie de chicote de couro entrelaçados com correntes, na porta bolas de chumbo e grampos de ferro, e um segundo tipo que levava alças de carneiro quebrado. Sem dar tempo do mestre respirar, 39 chibatadas. O peso do couro, das correntes, das bolas de chumbo causavam coálogos em Jesus, nos seus ombros, nas suas costas e nas suas pernas. O grampo cravava no coálogo e arrancava.
Flávio José afirma que no primeiro século ele presenciou uma pena dessa sendo inserida a um homem albino. Ele diz que ao final da 39ª chibatada era possível visualizar os ossos. Confeccionam a ele uma coroa de espinhos, 72 segundo a tradição, cravam na sua cabeça. Louis Claude Fillon é um teólogo francês, e ele afirma que o ato de colocar a coroa na cabeça de Jesus é que os romanos queriam ouvi-lo gemer, externar a sua dor. Por quê? Porque nos açoites era comum que a cada chibatada o réu gritava e seus gritos ecoavam no pátio. Mas quando Jesus está nos açoites, se cumpriu Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sofrimento incomparável. Veste com um manto púrpura, apresenta a Pilatos. A profecia de Isaías capítulo 52 diz que Jesus apanhou tanto que ele se tornou irreconhecível. Por isso que no capítulo 53 os homens viraram o rosto para ele. Pilatos mostra a condição do mestre e apresenta Barrabás e propõe a quem vocês querem benevolência. A multidão grita: solta Barrabás. Jesus é preso, condenado no tribunal religioso, condenado no tribunal civil, e recebe pena máxima, morte por crucificação. Só existiam duas classes de pessoas que eram submetidas a esta pena: malfeitores que cometeram algum crime hediondo, latrocínio, estupro vulnerável e assim por diante, ou servos, escravos. Ele não pecou, ele não cometeu nenhum crime. Se ele não vai para a cruz como malfeitor, como criminoso, ele vai como servo. Jesus é condenado por ser servo de seus discípulos e lavar seus pés. Jesus vai à cruz porque é servo dos doentes, a ele serve com cura. Jesus é crucificado porque serviu seus alunos com ensinamentos. É o que Paulo vai tratar aos Filipenses 2, versos 7 e 8. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Na cruz prendem seus punhos, cravam seus pés na madeira. Seus discípulos quase todos abandonaram. Ele tem sede e lhe dão vinho azedo, chapoteiam seu estado, questionam sua divindade, ridicularizam sua condição, e a pergunta que ele não quer calar é: por que ele? Por que ele? Ele só fez o bem. Ele foi alguém incrível na história da humanidade. Por que tamanho sofrimento a um homem incomparável como esse? A humanidade estava distante de Deus. Seus pecados fizeram separação. Isaías 59, 2. O pecado no Éden gerou um rompimento entre as duas naturezas, a natureza humana da natureza divina. Para resgatar esse processo de comunhão,
precisa de alguém que tenha a natureza ofensora e a natureza ofendida. É por isso que a gente diz que ele é 100% homem, 100% Deus. Só ele poderia resgatar a comunhão das duas naturezas. É por isso que, como homem, ele tem sede. Mas como Deus, ele diz: aquele que tiver sede, venha a mim, porque da água que eu lhe oferecer, você nunca mais terá sede. Como homem, ele dizia: eu tenho fome. Mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que participar dele nunca mais terá fome. Ele, como homem, ele adoeceu. Deus se agradou disso, segundo Isaías. Mas como Deus, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Só que para cumprir o processo de resgate do homem, era necessário a morte. Há uma promessa sobre a natureza caída: aquele que pecar, certamente morrerás. Gente, a morte de Jesus teologicamente é uma dificuldade extrema. Por quê? Porque ele não pecou, ele não errou, ele não falhou. E Paulo diz aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Como se resolve teologicamente a morte de Jesus, se ele não pecou, mas o sacrifício por inteiro exige morte? A palavra dele é muito poderosa, e ele resolveu isso com as suas palavras. João 10, verso 17. Eu vou explicar para vocês, dizia Jesus, o motivo pelo qual o Pai me ama. O Pai me ama porque eu tenho o poder de dar a minha vida e de tomá-la de volta. Ninguém tem a capacidade de tirar de mim, mas eu mesmo tenho o poder de entregá-la. Pregador, você quer dizer o que com isso? Que a morte não pôde parar o coração de Jesus. A morte não teve poder de compelir o seu respirar. A morte não teve poder sobre ele. É ele que se entrega nas mãos do Pai, dizendo: está consumado, e em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você está vivo? Você está vivo? Aqui no meu lado esquerdo, vocês estão vivos? Não, vê mesmo, dá uma respirada, vê se você está vivo. Respira. Porque se ele sem pecado morreu, é porque tem alguém que peca e está vivo. Se ele sem pecado morreu, é porque tem alguém que peca e está vivo. Não entendi. A cruz era para você, a coroa de espinhos era para mim, os açoites era para nós, mas ele assumiu o nosso lugar. Ele resgatou a amizade entre o homem e Deus. Ele tomou para si o poder das trevas sobre o pecado da humanidade. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele é incomparável. Você pode ficar sobre os seus pés. Ele conclui a sua obra. Sua personalidade é incomparável. Seus ensinamentos são incomparáveis. Suas ações são incomparáveis. Seu sofrimento e a sua morte são incomparáveis. Último lugar, com vocês de pé. A história de Jesus, ela poderia terminar como um revolucionário qualquer. Alguém que morreu pelos seus ideais. Jesus poderia estar registrado na história da humanidade como alguém que fundou uma religião que tem muitos adeptos. Eu poderia estar aqui essa noite falando de um homem
religioso qualquer, e se assim fosse, nada nós seríamos diferentes das demais religiões do mundo. Mas eu concluo a minha fala dizendo: Ele é incomparável porque sua personalidade é incomparável, suas ações são incomparáveis, seus ensinamentos são incomparáveis, seu sofrimento foi incomparável, sua morte foi incomparável, mas a sua ressurreição, ela foi incomparável. Ele se entregou na sexta-feira, mas domingo de manhã a sepultura não pôde pará-lo. A pedra em frente ao túmulo selada não pôde detê-lo. A guarda romana não pôde sequer percebê-lo. Nenhum demônio, potestade ou hoste espiritual da maldade pôde paralisá-lo. A morte não pôde segurá-lo. Ele se entregou na sexta-feira, mas domingo pela manhã ressuscitou dentre os mortos, assentou à destra de Deus e intercede por aqueles que acreditam no seu sacrifício. Você pode dizer glórias ao seu nome nessa noite. Você não serve a qualquer um. Ele é grande demais. Ele é maravilhoso demais. Ele é excelente demais. E mesmo nós tão pequenos, Ele nos chamou, nos deu o seu Espírito e nos convida para viver uma vida eterna ao seu lado. Você diz amém por essa palavra? Eu vou voltar em um minuto o microfone. Mas eu queria saber nesta noite se há entre nós alguém que de repente se afastou do Evangelho, e os motivos pelos quais te levaram a se afastar não importam nesse momento. Ou, no linguajar popular, você não é crente, você não se entregou a Jesus ainda. Eu queria lhe perguntar: aonde está uma vida que deseja se entregar a Jesus? Se há, eu queria que você desse um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por tua vida. Há alguém entre nós que de repente se afastou da igreja, mas deseja voltar para a casa do Pai. Se há, dá um sinal com a sua mão, deixa eu orar por você. O meu convite nessa noite não é para você trocar de religião. O meu convite é para você mudar de vida. E mudar até aquilo que você não consegue mudar. Porque o Jesus ao qual servimos é incomparável. Alguém? Existe uma mão levantada aqui do meu lado direito. Alguém que deseja voltar para a casa do Pai? Eu preciso voltar ao microfone, pastor, porque eu já estourei minha hora. Onde está você? O céu está lhe chamando. Há uma segunda vida para Jesus. Você moça, você moço, Jesus quer lhe dar paz. Jesus quer lhe dar felicidade por completo. Pergunto pela última vez: há alguém que deseja se entregar a Jesus? Posso orar, pastor? Posso orar? Posso orar com você? Está aqui o Anderson.
como Deus ama a tua casa. Ele é poderoso para fazer muito mais do que está ao teu coração. Muito mais. Deixa eu só lhe dar uma demonstração bíblica do amor de Deus para você. Faz 10 anos, mais de 10 anos que eu prego a Bíblia. E eu prego porque eu creio demais na palavra. Esse culto ele tem quase 2 horas de adoração. E enquanto nós cantávamos, a Bíblia não nos registra que houve qualquer movimentação no céu. Eu preguei aqui 50 minutos e a Bíblia não diz que houve qualquer tipo de movimentação no céu. Mas só para você entender o quanto Deus lhe ama, por causa da tua atitude agora, a minha Bíblia diz que diante dos anjos de Deus a festa. Diante dos anjos de Deus me deu. Se a igreja quiser se juntar aos anjos, fica à vontade, porque a noite de salvação vai ser lugar. Pai, em nome de Jesus. Aqui está a vida do outro, Senhor. Que diante da tua igreja confessa o Senhor como Senhor e Salvador da sua alma. Pai, confirma o nome dele no livro da vida para o dia da redenção. Que os pés dele sejam calçados pelo Evangelho. Alcança a alma dele. E aonde havia angústia, a paz plena do doce Espírito de Deus é manifestada. Aonde havia dúvidas, o Senhor esclarece. Pai, coloca a gente compromissada com o Evangelho da graça para auxiliar. Que este povo abrace e que ele possa triunfar diante daquilo que o Senhor já determinou para a vida dele. Alcança a família. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus, são 21 e 27. Vai lá na casa do Anderson. Sopra teu vento lá. E coloca em ajuste o que precisa ser ajustado. 21 e 27. Para que ele saiba que tu és Deus de sinal. Tu és Deus que fala. E para que não haja dúvida que só em ti há salvação.